Sejam todos bem-vindos a Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje é um tema fantástico. Nós iremos falar sobre o emaranhamento quântico genético. Alguns deverão pensar, nossa, esse tema é muito difícil. Não é tão difícil não. Eu vou tentar simplificar de tal maneira que você consiga compreender pelo menos qual é a razão da sua existência, certo? Bom, nós hoje iremos concluir os dois vídeos anteriores. O primeiro vídeo sobre as 5 feridas da alma, o segundo vídeo sobre o remédio da cura da alma, inclusive eu falei da grande pirâmide. E eu quero deixar aqui um conhecimento que talvez eu tenha falhado e esquecido de colocar. Por que 17º andar? Porque é no 17º andar que inicia-se a vida. E o número 17 é a junção do 1, que é você é um ser único, com 7, que são as 7 dimensões do seu corpo, os seus 7 chakras. E esses 7, quando soma-se com 1, o 1 mais 7, o 1 da consciência unificada com o 7, que dá o número 17, é aí que surge a vida humana. Então, por isso que é o 17º andar da pirâmide, 17º degrau da pirâmide, aonde tem a porta de entrada que dá acesso ao que nós chamamos de Câmara do Rei, que nada mais é a sua própria glândula pineal. Afinal, você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o emaranhamento quântico genético. A vida aqui na Terra, na verdade, é uma grande experiência, um grande sistema holográfico, aonde o principal objetivo é fazer a evolução do código da consciência. E o código da consciência está dentro, do seu DNA. O que é o seu DNA? O seu DNA é a inteligência natural que está dentro de você. O DNA, diferentemente da inteligência artificial, é aquilo que tem de natos, aquilo que é a sua razão da sua existência. Lá dentro do seu DNA existe o código genético através de genomas. Existem os genomas que contêm todas as informações dos seus antepassados. E é curioso, porque os cientistas alegam que apenas 3% do DNA é necessário para o funcionamento da vida. E eles consideram que 97% das informações que tem no seu DNA eram lixo. Não são lixo não. Esses 97% contêm a informação de toda a humanidade. Eu vou contar uma pequena experiência feita em laboratórios e aí você vai começar a entender o que é o emaranhamento quântico genético. Alguns cientistas pegaram um ratinho, deixaram ele com fome e depois de um certo tempo colocaram o ratinho dentro de um labirinto, um pequeno labirinto, E na porta de saída desse labirinto tinha um queijo. O rato sentiu o cheiro, estava com fome e começou a procurar a saída do labirinto para encontrar o queijo. A primeira experiência ele demorou, foi para um lado, foi para o outro, não encontrava a saída. Até que depois de um certo tempo ele conseguiu encontrar a saída e comeu o queijo. No dia seguinte, os cientistas fizeram a mesma experiência com esse rato. Só que, diferentemente do primeiro dia, a memória do rato era tão boa que eles colocaram o rato que ele já demorou um pouco, errou alguns caminhos, mas, tipo assim, se no primeiro dia ele demorou 15 minutos para encontrar a saída, no segundo dia, em apenas 2, 3 minutos, ele já encontrou a saída. E no terceiro dia, voltaram a fazer a experiência e rapidamente ele saiu. Em 1 minuto ele já encontrou a saída. Os cientistas acharam muito interessante. Aí o que eles fizeram? Eles foram com uma seringa, tiraram uma substância do cérebro daquele rato
a experiência, e aplicaram em outro rato. O que eles fizeram, na verdade? Eles pegaram o código genético do primeiro rato e transmitiram esse mesmo código genético para o segundo rato. E aí fizeram a mesma experiência com o segundo rato. Não demorou nem 2 minutos, o segundo rato, que não conhecia o labirinto, já chegou ao queijo. Perceba que nessa história, os cientistas começaram a perceber que o fato de eles terem transmitido o DNA do primeiro rato para o segundo rato fez com que ele criasse uma espécie de emaranhamento quântico genético capaz de fazer com que o rato, o segundo rato, logo ele atingisse o seu destino. Olha que interessante. Portanto, dentro do DNA seu tem genomas, o código genético de todos os seus antepassados. E você, quando nasce, você é um resultado das experiências genéticas de todos os seus antepassados. Dentro desse código genético, talvez nasça uma das informações mais importantes da humanidade. Todos nós buscamos a eternidade. E aonde que está a eternidade? A eternidade está dentro do seu código genético. Por quê? O seu DNA é que eterniza a sua vida, como é o caso dos ratinhos. O conhecimento adquirido pelo primeiro ratinho para chegar ao queijo foi transmitido ao segundo ratinho apenas pela transmissão desse código genético. Muito bom, né? Então agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Dentro do seu DNA existem as 5 feridas da alma. As 5 feridas da alma, que nós já falamos, que é a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Esse foi o primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu comentei com vocês do remédio para que você pudesse curar essas 5 feridas. E o remédio estava no 17º degrau da Grande Pirâmide. E lá no 17º grau da Grande Pirâmide existem 4 símbolos que simbolizam a verdade, a justiça, a liberdade e a paz. Só que esse código é protegido pela esfinge, e a esfinge mesmo que diz: decifra-me ou te devorarei. Só que esses 4 códigos têm um outro código que é escondido, que é a coragem, que está dentro do seu coração. Esse código, ele é interno, ele é seu. Portanto, para você curar as feridas da alma, você precisa ter coragem, que é o único remédio capaz de dar início a essa composição química, quântica, que é a verdade, a justiça, a liberdade e a paz. Quando você tem coragem de buscar a verdade, quando você não mente, não pratica injustiça, você não fica preso aos seus sentimentos, quando você não faz guerra consigo mesmo, você consegue então ter coragem e aí você cura a sua própria alma. Agora nós vamos entender uma coisa muito interessante. Na Câmara do Rei, quem já foi lá irá entrar, irá perceber que naquela câmara tem uma grande pedra, uma pedra única, não cortada, e nessa grande monolito, que poderíamos chamar assim, existe ali a informação de toda a humanidade. É nessa pedra que absorve todas as informações da humanidade, que é a sua glândula pineal. Sua glândula pineal também ela é composta de cristais, portanto, pedras. Só que são pedras vivas, como esse monolito que está na Câmara do Rei. Quem já foi lá não vai perceber que não tem nada, só tem esta pedra. E quando você entra dentro dessa pedra, ou melhor, quando você entra na Câmara do Rei e tem contato com essa pedra, acontece algo
fantástico. Você sai da terceira dimensão, entra na quarta e vai até a quinta dimensão, que Jung chamava de inconsciente coletivo, que vários grandes mestres passaram pela face da Terra e colocaram nomes. Por exemplo, Jesus Cristo, ele falava que todos nós temos que buscar o reino dos céus, e o reino dos céus está dentro e não fora. O reino dos céus é exatamente essa quinta dimensão que dá acesso à sexta e depois à sétima dimensão, que é o nosso corpo espiritual. Quando você fala de reino dos céus de Jesus, está exatamente falando desta busca, que a porta de entrada é a sua glândula pineal. Buda passou 40 dias, 40 noites embaixo de uma árvore, até que ele atingiu o que nós podemos chamar de Nirvana. E quando ele atingiu o Nirvana, ele atingiu o estado de iluminação. Então, Nirvana, reino dos céus, é a mesma equivalência. Podemos citar Pitágoras. Pitágoras falava que os seus discípulos, eles precisavam ficar longos anos em silêncio, pois após ficarem em silêncio, eles atingiam o que nós podemos chamar de estado sutil da mente. E Jung fala de inconsciente coletivo. E a física quântica fala do campo unificado. Quando você entra no mundo subatômico, dentro do átomo, você atinge uma espécie de um campo unificado. Esse campo unificado, ele é exatamente o mesmo reino dos céus de Jesus, o mesmo nirvana de Buda, o mesmo estado sutil da mente de Pitágoras. Também podemos chamar desse campo unificado como o mundo das ideias ou o mundo das causas de Platão. E é nesse campo unificado que existe o emaranhamento quântico genético. Só que quem que aciona esse campo unificado? Quem que faz esse emaranhamento quântico genético? É o seu DNA. O seu DNA, que contém as informações de todos os seus antepassados, ele entra nesse campo unificado e faz com que os átomos do seu corpo se manifestem na vida. Por exemplo, você tem as feições do seu pai, da sua mãe, você tem os pensamentos do seu pai e da sua mãe, você tem os gostos do seu pai e da sua mãe, você tem a maneira de levar a vida conforme os seus antepassados. É esse emaranhamento quântico que faz com que você seja a pessoa que tem prosperidade ou vive na pobreza. É esse emaranhamento quântico que faz com que você tenha laços afetivos ajustados ou laços afetivos desajustados, que é um dos principais causadores de depressão, de pânico, de ansiedade e até de todas as outras demais doenças psíquicas. É esse campo unificado, através desse emaranhamento quântico genético, que faz que você tenha tendências a determinadas doenças e outras pessoas tenham saúde. E é esse mesmo campo unificado que produz em você a felicidade ou a infelicidade. Portanto, é o emaranhamento quântico genético responsável para que você possa transformar a sua vida. Por quê? Você poderia me dizer, significa então que se lá no meu antepassado teve um bandido, um criminoso, eu vou ter que carregar isso para o resto da minha vida? Infelizmente sim, porque está dentro da sua genética. No entanto, você tem condição de corrigir este erro. E para você corrigir este erro, você precisa usar a sua inteligência natural. Por quê? Vamos agora pegar um exemplo concreto no dia de hoje. A inteligência artificial, por exemplo, ela é fantástica. Conforme você faz a
combinação de códigos, você gera algoritmos fantásticos. Só que existe uma diferença. Porque quem é o observador da inteligência artificial? É você. Porque a inteligência artificial só tem função se houver humano. Se não houver humano, não tem por que ter inteligência artificial, não serve para nada. O animal não vai usar a inteligência artificial. E é esse observador, que é o humano, que deve conduzir a inteligência artificial para que ela produza aquilo que lhe interessa. Assim funciona o seu DNA. Para que o seu DNA busque as informações que causem, que gerem na lei da causa e efeito, na lei hermética da causa e efeito, que é a sexta lei, né? Para que isso aconteça, é preciso que haja um observador. E esse observador que vai gerar a causa dentro dessa grande inteligência natural que é o seu DNA. E quando você se torna um observador consciente, quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, o que acontece? Os algoritmos que vão compor esse grande processo de modificação da informação do seu átomo para que a sua vida se manifeste de uma forma harmônica, para que se manifeste de que haja prosperidade na sua vida, laços afetivos ajustados, saúde e felicidade. O responsável por passar e fazer os códigos que esses algoritmos funcionem de tal maneira que você consiga ter uma vida com V maiúsculo, vida em abundância, é preciso que você tenha consciência do que você procura. E é aí que nascem os seus desejos e as suas vontades. Na mesma história que eu contei no último vídeo, o resultado dos filhos desse meu amigo, que quando criança ele rejeitou, ou melhor, que quando ele teve um filho e ele rejeitou esse filho, abandonou, ele humilhou, traiu e praticou injustiça. Esse meu amigo, ao praticar isso, o que ele fez? Ele colocou informações para que o seu DNA, dentro da sua inteligência natural, criasse algoritmos que ele transmitiu para os demais filhos. E se ele não corrigir esse código genético, ele vai transmitir a mesma informação para os seus netos, para os seus bisnetos e assim por diante. Então, nós temos que compreender uma coisa muito importante. Se você não praticar a verdade, se você não praticar a justiça, se você não praticar a liberdade e não buscar a paz, e para isso você precisa ter coragem, você irá criar um grande emaranhamento quântico genético e você ficará preso ao umbral pela eternidade, até que algum dos seus descendentes, dos seus sucessores, talvez um dia corrija esse emaranhamento quântico, e aí talvez você vai se livrar do umbral que pode ser eterno, se nenhum dos seus descendentes corrigirem esse emaranhamento quântico genético. Veja a importância do reino dos céus, a importância do nirvana, a importância desse campo unificado, que conforme Jesus, Buda, Platão, Pitágoras e Jung, e nós aqui chamamos de reino de todas as potencialidades, ou de todas as possibilidades, se você não corrigir com coragem, com verdade, com justiça, com liberdade e paz, se você não corrigir esse código genético, você ficará preso pela eternidade no próprio umbral que você está criando dentro de você. E se você está passando por momentos de dificuldades, você tem que encarar essas dificuldades de duas maneiras. Ou uma forma de você ser provado para que em você atinja a luz,
ou uma aprovação para que você tenha coragem de curar as feridas da sua alma. Ao invés de ficar reclamando das suas dificuldades, ao invés de você se tornar um inválido, porque muitas vezes acontecem doenças, ao invés de você ficar chorando pelos cantos, é preciso que você tenha coragem e busque a verdade sobre aquilo que está acontecendo com você. Você encontre nas suas dificuldades a justiça, porque nada é injusto, tudo é merecimento. Porque só assim você vai libertar-se desse umbral que você cria todos os dias, se tornando uma vítima, se tornando uma pessoa humilhada, injustiçada. Portanto, você precisa ir na origem dos problemas. E é por isso que Buda mesmo nos passa as 4 grandes verdades de Buda. A primeira grande verdade é que existe o sofrimento. Todos nós sabemos que existe sofrimento. A segunda grande verdade de Buda é que tem como tirar esse sofrimento. Só que para você tirar esse sofrimento, vem a terceira grande verdade. Você precisa ir na causa. E o que é a causa? O mundo da causa. É o reino dos céus. É o nirvana. É o estado sutil da mente. Você precisa ir na causa. No reino de todas as possibilidades, porque é lá a causa, que é nesse campo unificado que você é observador, que está no seu DNA, no seu genoma, é lá que está a causa do mundo que você vive. Então, para Buda, a terceira grande verdade, você precisa, para corrigir e para eliminar o sofrimento, ir na causa. A própria lei hermética que fala, a sexta lei, da lei da causa e do efeito, se a sua vida não tem o efeito que você quer, significa que a causa está errada. Então você precisa ir ao mundo da causa e corrigir os algoritmos dessa grande inteligência natural que você tem dentro do seu DNA. E para Buda, a quarta grande verdade, após você descobrir a causa que gera o seu sofrimento, você precisa então encontrar o caminho para você eliminar o sofrimento. E qual que é o caminho? O caminho é só um: subir os 17 degraus da pirâmide, ter coragem para descobrir a verdade, a justiça, a liberdade que vai gerar a paz. Esse é o único caminho. Encontrar o caminho que te leva à Câmara do Rei. E na Câmara do Rei você acessa a sua glândula pineal. E aí é esse caminho que vai fazer com que você corrija os algoritmos do seu próprio DNA, que é a sua inteligência natural. Só para completar. Imagine que você vai lá no computador e joga você tem algumas ideias e manda para uma inteligência artificial para que ela construa um projeto, por exemplo, né? Só que esse projeto, ele vem um projeto fantástico, mas tem alguns detalhes lá que você gostaria de outra maneira. O que você precisa então? Quando você percebe algumas falhas na inteligência artificial, você tem que ir na causa, você vai ter que observar quais foram os comandos que você mandou para a inteligência artificial para corrigir. Quando você descobre a causa, você tem que encontrar as palavras certas, ou seja, o caminho, para que você possa ter aquele projeto que você pediu para a inteligência artificial fazer com perfeição. O seu corpo funciona da mesma maneira. Você precisa, se você tem sofrimento, você precisa primeiro ter ciência que você tem como corrigir o sofrimento. Depois, você precisa encontrar a causa do seu sofrimento. Pois aí, ao mandar essa informação para o seu DNA, você automaticamente irá encontrar o caminho para você solucionar os seus problemas. Só que tem um detalhe. Buda ainda fala que o melhor caminho para você atingir e descobrir a causa do seu sofrimento é por 2 processos. Um é o desapego e o outro é a meditação. A meditação você pode até fazer exercícios, você pode até conseguir
entrar no mundo das causas. Mas se você não tiver desapego, e aí o desapego é o seguinte: você precisa reorganizar o seu sistema de crença. É por isso que os dogmas, ao invés de libertar o humano, eles só aprisionam o humano. E quando você busca o desapego, você começa a pensar além da caixa. Você começa a pensar fora da caixa. E é esse desapego que permitirá que você entre em novas verdades, e com isso você vai conseguir curar as feridas da alma. E aí você irá encontrar o caminho, a verdade e a vida. O que você acha de tudo isto? Como está o seu emaranhamento quântico, genético? Será que os seus filhos irão receber o seu código genético todo atrapalhado? Será que você ficará preso no próprio umbral que você está criando pela eternidade, porque seus descendentes irão continuar errando como você? Será que você terá a capacidade de corrigir os erros dos seus antepassados? Será que você tem capacidade de construir um mundo bem melhor? Recomente, né? Comente aqui, faça os seus comentários, diga o que você pensa de tudo isso, complemente esse conhecimento, nos ajude. Em breve nós iremos ter novos cursos, em breve nós iremos fazer um movimento, né? Já estamos agora com esse movimento SPIN, já começamos agora o trabalho de organização desse movimento SPIN, né? Já estamos com o movimento SPIN já sendo introduzido em Ipatinga, lá em Minas Gerais. Nós temos amigos aqui no litoral, que também de São Paulo, que estão trabalhando já nesse processo, né? Estamos fazendo parcerias com o pessoal do Mato Grosso do Sul. E se você está interessado em participar desse grande movimento, para que você possa corrigir o emaranhamento quântico genético da sua vida, você também tem que acionar. E o primeiro passo para acionar é você começar a praticar o altruísmo. E essa é a proposta do movimento SPIN, que na semana que vem, nos próximos 3 vídeos, nós iremos explicar como que funciona o movimento SPIN. Só para curiosidade de vocês, eu vou pedir para a Mariana depois colocar, né, o logotipo do movimento SPIN. A palavra SPIN vem do átomo, que significa circulação, movimento, né? Não é isso? Só que para nós o SPIN tem outro significado também. O S significa sistema, a palavra P, pedagogia, sistema pedagógico, o I da inteligência e o N da natural. Ou seja, nós vamos fazer um movimento de criar um sistema pedagógico da inteligência natural. Para quê? Para que a gente possa ajudar as pessoas a descobrir todo esse conhecimento e quem sabe a gente possa curar as feridas traumáticas da vida de muitas pessoas, tá bom? Essa é a melhor maneira de você corrigir os seus próprios traumas, aquilo que você não consegue manifestar na prosperidade, nos laços afetivos, na saúde e na felicidade. Muito obrigado a todos. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e que vocês sejam sempre magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.